Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aqui o conceito, qual é a ideia que tem por trás da derivada. Então eu desenho aqui, ó, o eixo Y, conhecido como o eixo f de x, também, e o eixo x. Então o que acontece? Vamos supor aqui, pessoal, que eu tenho uma curva, certo? Uma curva qualquer, e eu tenho aqui, ó, dois pontos quaisquer aqui que eu escolhi. E aqui eu tenho uma reta secante que corta esses dois pontos, certo? Que corta a curva em dois pontos. Então, quando eu tenho, pessoal, quando eu vou falar de conceito, por exemplo, se eu estou falando de velocidade média, certo? Que é velocidade média igual a variação do espaço sobre variação de tempo. Então, isso é velocidade média. Quando eu quero saber a média, pessoal, e eu tenho dois pontos afastados, tá vendo? Eu divido o espaço, a variação do meu espaço, pela variação do tempo. E eu acho uma média. Então, pode ser que em determinado momento o carro atingiu 100 km por hora, em outro determinado atingiu 50, outro 80. Então, o que eu faço? O intervalo é muito grande, então eu faço uma média e aí eu dou a velocidade média. Agora, quando eu quero saber de pontos muito próximos, bem específicos, que é o que trata a derivada, que é a variação instantânea daquele ponto ali na curva, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer esse ponto o mais próximo possível desse, porque se eu trago esse ponto mais próximo possível desse, eu tenho essa variação aqui, ó, no x, ela tá tendendo aqui, ó, tá tendendo para esse ponto aqui, ó. É como se a minha curva tivesse aqui, a minha reta, e eu começo a trazer esse ponto tão próximo, ó, que ele vai ficar aqui, ó. Esses dois pontos aqui, ó, vão ficar quase juntos e essa inclinação vai estar aqui, aproximadamente. Então, quando eu trago esse ponto para cá, ó, tá vendo? Toda essa variação grandona aqui, eu começo a diminuir, certo? E diminuindo, e é onde que entra o conceito de limite, certo? Com limite com ΔX tendendo a zero. Então, esse x aqui, ó, toda essa variação em x, ele vai diminuindo, e consequentemente, se eu tenho aqui, ó, um ΔY e um ΔX, se esse ΔX ele vai diminuindo, o meu ΔY vai diminuindo também. Então, se vai diminuindo. E quando eu quiser calcular o que está acontecendo, a velocidade instantânea naquele ponto, ou uma variação qualquer que eu tenho naquele ponto, eu estudo o limite. Então, o limite, o que é? Eu vou trazendo um ponto que está longe, ó, que eu tenho uma reta secante, e essa reta secante, ele vai tendendo a reta tangente, porque ela vai inclinando até ela encostar aqui, ó, nesse ponto, certo? E ela vai ficar tangenciando esse ponto. Por isso o problema da reta tangente. Então, quando eu quiser saber alguma coisa instantânea, pessoal, eu tenho que entender que eu tenho que ter muito próximo, porque se eu estiver afastado, eu vou estar em conceito de velocidade média ou de variação média.